É complexo. Então, por que pessoas negras votam em alguém que faz uma fala racista? Mais do que faz uma fala racista, tem uma postura, uma conduta, um comportamento de crime, porque racismo é crime. Então, como é que a gente explica isso? Quando você destitui a pessoa, você a coloca em condição de fome, você a coloca em condição total, precisando dessa política, que não é política pública, vira ali um mecanismo de assistencialismo. Pensar sobre si, pensar sobre sua humanidade, pensar sobre posicionamento político. Então, é a velha política, é isso que você está dizendo, é uma velha política. Mas nem todos os negros que votam em Bolsonaro são despossuídos, são pobres. Vamos pensar assim? Sim. Vamos pensar assim? Aí entra a legitimidade de escolha. As pessoas negras também podem escolher ser conservadoras. Elas podem escolher ser conservadora. Elas podem não gostar do partido A, do partido B e se associar. Das figuras políticas. Das figuras políticas no mundo, né? Então, não é possível mais, depois de tantos estudos, está desenhado. Nós temos uma sociedade racista. E é preciso fazer movimentos em relação a isso. E forjar aliados. Então, a luta, mais uma vez, ela precisa ser um compromisso realmente de todas as instituições, né, e de toda a sociedade, dos movimentos negros, que já deram uma contribuição enorme. Né? Então, o papel da educação, da universidade, enfim, da imprensa, de tudo isso. A postura que associa, que você trouxe muito bem a imagem. Eu imagino, se fosse, e a gente sabe onde dá, um negro correndo atrás de uma pessoa branca. Sim, armado. Ainda que deputado. Armado. Ainda que deputado. Armado. O que daria? Essa pessoa seria alvejada, possivelmente, porque ela representou ameaça à segurança, à ordem pública, né? Sei lá. Como a gente viu no Rio de Janeiro, filho de 3 diplomatas negros, estava com 2 meninos brancos, a polícia parou, apontou a arma na cabeça de um dos meninos negros. E... Por quê? Porque o menino é negro. Como disse a mãe do branco, disse assim, não, nessa região aqui, a polícia não aponta a arma na cabeça de branco. É que eles estão numa área em que não deveria ter negros. A verdade é essa, na cabeça. E, portanto, 3 meninos negros entre 13 e 14 anos. Né? E aconteceu que são filhos de diplomatas estrangeiros. E aí sim, então vai dar rolo. Exato. Senão não dá rolo. Mas alguém disse, algum policial disse, na realidade disse há um tempo, mas foi relembrado recentemente, que há uma abordagem para o Jardim Ângela e outra abordagem para o Jardim. Que é o candidato a vice do Ricardo Nunes. Eu não lembro o nome dele agora, desculpa não lembrar seu nome, mas eu também não faço questão. Ou faço, depois eu vou procurar. Mas ele disse isso. Disse isso. Ou seja... Você não aborda nos jardins uma pessoa como você aborda na periferia. Então, são as repercussões territoriais, espaço para ir, espaço para não estar, conduta para um, conduta para outro. Então, a gente foi falando, e aí eu fui distanciando da sua pergunta, que pessoas negras, portanto, votaram. Né? Você viu ali do lado, ele tinha ali, tem um deputado que vota, o Sérgio Camargo. Então, se há uma definição da pessoa, né, ela pode escolher, porque senão por que negros agora eles só podem ter essa postura? Mas entendo que num país racializado é também do mesmo jeito que eu posso dizer, bom, a minha visão de mundo é essa. Eu me oponho à sua, não quero que você pense como eu penso, mas num país de profundas desigualdades, alguém que não se compromete em dizer, isso aqui é um problema, nós precisamos superar isso, ou é uma profunda alienação sobre o que a gente vê sobre a fome, sobre a necessidade de você aprimorar a educação, e a gente colocar o país em uma outra condição civilizatória, mesmo de princípios. Veja, a gente voltou a uma pauta de costume, absurdo, um retrocesso na pauta da luta pelos direitos das mulheres e tudo isso que a gente está vivendo, do ódio, da intolerância interreligiosa fomentada. Então, eu tenho que defender, numa sociedade que é isso, eu dizer, olha, a importância de ter um Estado laico funcionando, garantindo que as pessoas possam ter suas liberdades, as suas liberdades individuais, de credo, de crença, de não ter nenhuma. E acho que é um aspecto que ainda a gente não pensou o suficiente, não sei, estou aqui
batendo papo, refletindo. Evidentemente, a população negra está nas periferias, né? Na sua maior parte. E a expansão das igrejas neopentecostais, ela se dá nessas regiões em particular, né? E elas são, em regra, profundamente irracionais. E, portanto, capturam. Isso eu estou falando, não é a Fábio, essa Fábio. E, portanto, capturam essas pessoas negras, inclusive para um projeto político, que eles não escondem em nenhum momento que tem. A manipulação psíquica, vamos chamar assim, da consciência, e fundamentalismos fazem essa lavagem cerebral nas pessoas. A gente sabe disso. Não estou dizendo do evangélico. É um direito as pessoas poderem ser evangélicos, espíritas, o que quiserem. Mas operar politicamente com isso, a gente está vendo alguns resultados, né? A gente viu resultados no Brasil. Pessoas discutindo se tomava vacina ou não, por um fundamentalismo religioso. E a gente teve a repercussão de mortes que a gente teve. Quer dizer, uma responsabilidade, mas é um ato cruel, como disse. Então, alguns perfis de elite, além, não é só a acumulação, a riqueza, há ali uma falta de compaixão até, vamos usar um outro termo, de uma solidariedade entre seres humanos. Porque como é que eu introduzo uma fala enquanto chefe de Estado, a gente vivendo uma pandemia, que você pode morrer, ou que você pode virar jacaré, e as manipulações vão sendo orquestradas por instituições, por quem forma essa mente o tempo inteiro. Olha, cuidado, foi o presidente que falou. Então, a gente viveu uma quadra, né, espero que a gente não retorne mais àquele momento, enfim, no Brasil, de muitos retrocessos, sobretudo sobre as pautas dos valores, e a pauta de costume, e tudo que representou de desestruturação, enfim, da agenda política, que a gente avança no direito das mulheres, enfim, no direito das pessoas negras, dos povos tradicionais. Um Brasil em construção, porque nós temos muitas tarefas, somos ainda um país muito desigual. Temos muitas tarefas para fazer, então a gente dá que você tem que voltar. Então, Reinaldo, eu penso que o debate racial, ele precisa ainda se estabelecer, mas a gente teve várias ondas. Cada vez mais foi uma vitória estabelecermos o feriado. Mas não seria mais um dia para a pessoa ir para a praia? Bom, se um trabalhador que trabalhou tiver mais um dia para ele poder descansar, já é humanizar. Mas penso que é também para dizer, olha, tem uma referência de um herói negro, referências, herói, então você tem referências nacionais, de um projeto de nação. Quem são os nossos heróis? A gente pode dizer, Zumbi foi um herói, Dandara foi um herói, uma heroína, né? Maria Filipa, agora no contexto, aproveitando a independência da Bahia, nos 2 de julho, protagonista. Então, quando eu falei daquela lei 10.639, é justamente para que a gente também evidencie as trajetórias de sucesso, as trajetórias de luta, e que é possível fazer transformação. E a todos implicar. Porque se a luta é só do Reinaldo, demora muito tempo. Se Valfrido vai junto, com Fábia, com A, com B, a gente pode dar passos significativos nesse percurso, né? Então, é sempre importante dizer, a luta antirracista não é contra as pessoas brancas, gente. Então, quando eles são um pacto à branquitude, não é um pacto, não foi Reinaldo que fez, é todo um sistema que vem historicamente se processando no país e que é preciso a gente a cada vez descortinar, quebrar por dentro. Então, quando a gente vê equivocadamente uma pessoa fazer uso ali do racismo estrutural, para dizer, cometi racismo estrutural. Cometi, como foi? Algo nesse sentido. Você pode cometer algo aí eu disse, minha, estrutural, não é uma conduta estrutural. Eu falei, minha querida, cometi capitalismo, não tem como dizer que eu cometi capitalismo. Entende? Então, coisas assim que Mas eu entendo que a gente deu passos significativos, o debate está colocado, a cada vez mais... É preciso animar essa luta, é possível, né? Não pode esmorecer, mas todas as vezes a gente se indigna, a gente me choca, assim, né? Assim, não acho, mas esperado, você não espera. Toda vez que a Zambelli ela faz uma conduta dessa, isso dói na gente, né? Assim, e aí essa dor ela precisa ser
traduzida em propostas, em ideias, em debate e em transformação. Porque senão eu fico só com a dor, e aí não dá para ficar só com a dor. Então você precisa mover isso, né? Como a esperança freiriana. Então a gente tem uma esperança, mas é uma esperança que você precisa se mover, né? E a sociedade precisa se mover, os levantes antirracistas precisam acontecer. Aí a legislação, aí são políticas de reparação, processos educacionais, engajamentos, né? Imprensa, mídia, todo mundo. Então, é um compromisso realmente que precisa ser de todos, né? De todas.